Eu conheci o Vitor, eu tinha 13 anos. Pra mim hoje parece uma loucura. A primeira vez que eu vi foi na casa dele. Tava tendo um evento dos jovens, adolescentes na época. Eu tava lá, era uma situação completamente aleatória. E eu lembro que me marcou muito assim a imagem da casa dele, aquele sofá vermelho, grandão. E a gente ficou lá naquele sofá conversando com ele, que eu tinha praticamente acabado de conhecer, né? Eu conheci a Nina na minha casa. Primeira vez que eu acho que notei ela mesmo foi na porta da minha casa, quando eu abri a porta e ela estava lá. Como assim? A gente tinha um evento com o pessoal da igreja, da PIB, que na época eu nem era da PIB, mas conhecia a galera lá. E aí a gente se conheceu lá. A partir daí a gente foi conversando mais, né? A gente criou uma amizade bem bacana, muito sólida. E a nossa amizade foi muito gostosa, assim, a gente conversava muito. Nossa, era o dia inteiro conversando. Época de MSN, chamando atenção, as crianças de hoje em dia nem sabem o que é isso, né? Mas época de MSN, chamando atenção, depois Orkut, Facebook. Da noite pro dia, assim, a gente começou uma amizade grande. E quando eu percebi, a gente já estava trocando SMS o dia inteiro. Então acordava, mandava bom dia, ia pra escola, a gente ficava conversando o dia inteiro. E foi assim que a gente começou uma amizade. E pra mim era amizade mesmo. Eu criei um sentimento grande de muito carinho por ele. Ele era meu melhor amigo. Então foram 4 anos mais ou menos, né, de amizade, assim. Na época de adolescência, que a gente se conheceu bastante, conversava muito. Eu acabar conhecendo ela foi se tornando cada vez mais forte. Eu queria conversar mais com ela, né? Achava ela linda, sempre achei ela linda. O diferencial mesmo foi porque eu sempre a enxerguei. Eu sempre a vi como ela era, né? Mesmo que as pessoas não entendiam ela ou não a enxergavam, eu sempre a vi. Mas ele era, pra mim, só meu melhor amigo mesmo. E aí seguimos assim por uns 4 anos. Até que um dia eu tava na igreja e aí eu olho pro portão da igreja e eu vejo Vitor entrando de mãos dadas com uma menina. Vi que ela não estava muito afim, né? Era só amizade mesmo, então acabei seguindo minha vida, até que eu comecei a namorar, um namoro meu muito rápido, sabe? 4 meses de namoro ali, aquela coisa bem de adolescente. Quando eu comecei a namorar com essa outra pessoa, eu acho que foi aí que ela percebeu, talvez, né? Eu falei assim, eu não acredito que ele tá namorando e não me contou. Só que aí eu comecei a sentir um sentimentozinho assim de ciúmes. Isso que daqui a pouco ia passar. Só que aí passou um pouco e não passou o sentimento. E mais um pouco, e mais um pouco e não passava. Até que um dia eu tava na minha casa, num sábado à tarde, assistindo um filme e as protagonistas percebem que o grande amor da vida delas, na verdade, era aquele amigo que tava ali o tempo todo. E aí eu lembro que o filme acabou. Eu sentei na minha cama e falei, meu Deus, eu gosto do Vitor. Mas pra mim foi um susto, porque eu não esperava isso. Eu realmente o via como amigo. Mas é aquela famosa frase, né? Eu só dei valor quando perdi. E aí eu lembro que na escola eu conversava muito com uma amiga por bilhetinho. E eu guardei esse aqui com muito carinho, porque conta exatamente o que eu tava sentindo na época. Eu falei assim pra ela, a gente é muito amigo, há uns 4 anos.
de verdade. E a gente se ama muito. Os pais dele me amam e minha mãe ama ele. A gente se dá muito bem. Ponto 1. Eu casaria com ele. No começo das férias a gente estava muito juntinhos, às vezes até parecia um casal. E eu dei uma recuada, porque eu não queria nada mais e eu não queria estragar a nossa amizade. Fui viajar, quando volto, ele tá namorando, todo apaixonado. E eu tô com aquele sentimento de que só dei valor quando perdi. Hashtag Nicole burra. Agora eu quero casar com ele, eu gosto dele. Eu fiquei com medinho e me arrependi. E agora ele tá namorando. Eu perdi, tô arrependida e cada vez eu acho mais coisas que eu gosto nele. E eu senti que tinha alguma coisa diferente, mas enfim, eu já tava namorando. Mas sabe quando você tem uma sensação de que, o que eu tô fazendo, né? E aí um dia eu tava na igreja, um amigo meu virou pra mim e falou uma frasezinha super clichê, que foi: o que é pra ser seu, vai ser seu. Naquele momento, aquilo pegou no meu coração como uma flecha. Eu senti uma paz absurda na hora. Até que um dia, do nada, do mais absoluto nada, eu recebo uma ligação. Falei, alô? E aí, do outro lado, eu ouço uma voz me falando assim: você foi a última a ficar sabendo que eu comecei a namorar, mas você vai ser a primeira a saber que eu terminei. E aí eu tenho uma imagem mental muito forte, assim. Eu tava na frente de uma janela e eu lembro do meu reflexo, eu assim com o telefone, meu queixo caiu na hora. Eu falei, não acredito, eu queria sair pulando. Fiquei muito feliz, mas eu me coloquei ali como amiga só. Mas o que é pra ser, vai ser. Até que eu terminei com essa pessoa e a primeira pessoa que eu falei que eu terminei foi com ela. E a partir daí a gente começou a conversar mais, a gente começou a trocar algumas ideias mais profundas, começou a falar sobre algumas coisas um pouquinho mais além da parte da amizade, né? Então a gente começou a se conhecer mais profundamente. E eu percebi também que aí eu já estava apaixonado. Eu vi que tinha alguma coisa ali que estava diferente de antes, então isso foi muito bacana. Até que chegou um momento que, a gente vivia junto, assim, conversando muito e tudo mais. E as coisas foram evoluindo muito naturalmente. A gente foi se gostando e conversando cada vez mais. Quando eu vi, eu já estava super envolvida. Foi um processo muito racional também. E eu acho que isso já era Deus trabalhando, criando uma fundação para o que viria no futuro. Num certo dia, ela morava do lado da igreja e eu chamei ela para buscar o carro junto comigo. Detalhe, ela morava literalmente do lado da igreja. E o carro estava a 1 quadra de distância. Mas, vem buscar o carro comigo. Ela aceitou. Yes. E aí, a gente foi caminhando. Eu lembro que eu segurava ela, Ela andava sempre de salto, muito elegante. E eu segurava ela na rua para ela não cair. A gente estava bem junto, assim. Eu abri a porta do carro, ela entrou e tudo mais. E a gente conversou um pouquinho ali no carro, tudo. Sabe quando dá aqueles 10 segundos de coragem? Falei, vai ser agora. Fui e demos o primeiro beijo. E aí ele veio e me deu um beijo. Eu fiquei, acabei de beijar o Vitor, meu Deus do céu! A partir daí, a coisa só se desenrolou. O Senhor sempre foi muito claro comigo. Eu sempre entendi de forma muito fácil, assim, os sims e os nãos de Deus pra mim. Mas com o Vitor sempre foi muito certo. Nossa, que sensação, que
sensação doida. Não sabia o que pensava, era bom, será que eu tô estragando a amizade de 4 anos ou não, é isso mesmo? Foi uma adrenalina, mas foi muito legal, foi muito gostoso. E a partir daí não teve jeito, né? A gente começou a conversar mais e mais e mais e mais. Chegou um dia que a gente estava na casa dela, entre muitas conversas e muitos beijos. Desculpa, sogra. A gente se olhou assim, eu olhei pra ela no fundo dos olhos dela. Pensei comigo, né, não tem mais jeito, é isso. E pedi pra namorar com ela. E ela aceitou. E dessa forma foi acontecendo. Em 22 de novembro de 2015, nós começamos a namorar. E foi um relacionamento muito bom, muito gostoso. Um relacionamento ainda meio novinho, né? Eu tinha 17 anos, ele tinha 18. Mas foi muito tranquilo. Mas apesar dessa tranquilidade toda, eu tinha uns pensamentos assim de vez em quando. Eu me lembro de estar fazendo um presente para ele de Dia dos Namorados e pensar assim, nossa, eu tô fazendo esse presente para ele de Dia dos Namorados, mas a gente vai terminar. E o mais bizarro de tudo não é nem só o pensamento, mas é porque esse pensamento não me assustava, não me dava medo, ele não me causava nada, ele só estava ali. Então a gente começou a namorar, foi um namoro muito gostoso. Por mais que tenha sido rápido, foram 9 meses, né? E o que eu percebi é o seguinte, naquela época, né, a gente estava ali nos nossos 18 anos, mais ou menos, entrando na faculdade, aquela loucura, uma mudança total de vida, né, amadurecimento em várias áreas. E a gente estava num momento de descoberta nossa, assim, o que a gente queria, gostava, quem a gente era, e foi muito legal. Mas com o tempo passando, a gente viu que a gente estava se distanciando. E foi engraçado porque a gente tinha certeza, eu tinha certeza de que era ela. Mas ao mesmo tempo eu sentia que não era o momento, sabe? Não era o momento. Então, depois de 9 meses, a gente conversou e a gente chegou à conclusão de que a gente ia terminar. Não era um tempo nem nada, mas a gente ia terminar. Hoje eu confesso que eu não tenho nem muita explicação, mas a gente sabia que estava chegando próximo do fim. E aí, num dia fatídico, antes de encontrar com o Vi, de novo estava tomando banho, conversando com o Senhor. Eu estava fazendo uma oração meio desesperada, assim, porque eu sabia o que ia acontecer. No meu coração eu sabia o que ia acontecer. Mas eu queria brigar com aquilo porque eu amava muito o Vi. Quando a gente tinha 1 mês de namoro, eu lembro de pensar, meu Deus, eu tenho 17 anos e eu já conheci o homem da minha vida. E era uma certeza tão grande no meu coração, era simplesmente aquilo, era como contar um fato. E foi o que aconteceu na noite de 9 de julho de 2016. Nós sentamos para conversar depois de uma viagem de carro em silêncio. E ali juntos decidimos que era hora de terminar. E eu me lembro até hoje, foi uma conversa muito difícil, muito tensa. Eu tava nervoso. Eu lembro que aquilo me destruiu, assim. Eu saí da casa dela chorando já. E isso foi num sábado, eu chorei o sábado a noite inteiro. Domingo, eu tava um caco, eu chorava o dia inteiro também. Mas foi bem curioso, assim, porque depois que a gente conversou, eu olhei no fundo dos olhos dela e falei pra ela assim, a gente ainda vai voltar. Você é a mulher da minha vida. E eu lembro que naquela época eu tinha essa certeza, mas eu não sabia o que ia acontecer. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz, porque... Como assim, né? Abrir mão de algo que no meu coração era tão certo, era tão certo. Como assim? Eu fiquei muitos meses
mal, assim, bem mal, triste, chateada. Eu lembro de orar a Deus e falar: Senhor, mas era tão certo, parecia tão certo, por que que deu errado? Não faz sentido, na minha cabeça não fazia sentido, porque eu realmente já tinha uma certeza muito forte de que era ele. E aquilo que a gente compartilhou no término, de que a gente ia voltar, ficava ecoando na minha cabeça. E a vida passou. Foram 7 longos anos que a gente ficou distante um do outro, e o engraçado foi que a gente continuava na mesma igreja, a gente vivia ali nas mesmas 4 paredes, mas a gente se distanciou tanto um do outro que parecia ser 2 pessoas que nunca se conheceram. No começo de 2017, assisti uns vídeos de testemunhos de casais contando a história deles, e eu lembro de olhar para aquilo e pensar: nossa, a história desse casal só pode ter sido escrita pela mão de Deus. E aquilo foi uma impressão tão forte em mim que eu acredito que foi um agir de Deus, porque aquilo começou a me curar. Poxa, se Deus fez por essas pessoas, Ele também pode fazer por mim. Então, numa tarde de fevereiro de 2017, eu sentei no chão da minha sala e escrevi uma carta para Deus. Eu entreguei totalmente os meus sonhos na mão de Deus. Me casar, ser família, ter filhos, sempre foi o maior sonho da minha vida. Desde que eu me entendo por gente, eu tenho esse sonho. Eu cresci num lar cheio de amor, cheio de cuidado. Eu tive uma educação, instrução excelentes. Mas meus pais se divorciaram quando eu tinha 1 ano. Então eu não cresci vendo um casamento. Mas para mim o milagre de Deus na minha vida começa aí, porque isso nunca me influenciou negativamente a respeito de casamento. Eu sempre pensei positivamente a respeito de casamento. Eu sempre criei que casamento é uma instituição de Deus e que é um desejo dele para nós. E a minha vida foi seguindo. Poucos meses depois de escrever essa carta, eu tive um sonho. Eu sonhava que eu estava numa casa, no meio de uma rua. A minha família toda estava nessa casa e eu estava na calçada. A minha mãe não estava lá e eu estava com o coração muito perturbado. E eu não estava entendendo muito bem, estava uma confusão, e o Vitor chegava de carro, eu entrava no carro, a gente ficava dando voltas e voltas e voltas e meu coração ia se acalmando. Cada volta que a gente dava de carro, meu coração ia se acalmando. Quando meu coração acalmou, ele falou pra mim: agora eu vou te levar lá pra sua mãe. E quando eu fui descer do carro, ele me entregou uma carta e falou assim pra mim: eu preciso ir embora agora, mas a gente ainda vai se encontrar. E eu fiquei em choque. Esse foi, acho que, o primeiro sonho que veio muito forte de encontrar o meu coração e de entender que talvez Deus estivesse falando comigo através de sonhos, que Ele talvez estivesse revelando coisas para mim através de sonhos. E lá no fundo eu acreditava que eu ainda ia casar com o Vitor, mas todo mundo à minha volta achava que, na verdade, eu só ainda não tinha superado o relacionamento, então eu vivia esse conflito muito interno, muito sozinha. Então eu tive esse sonho, mas aquilo ficou guardado comigo. A gente andava longe, não tinha a mesma roda de amigos, e às vezes a gente nem se encontrava na igreja. Ela nem é tão grande assim. E às vezes que se encontrava era aquele oi de longe, sabe? Claro, sempre com respeito, mas era aquilo. E o tempo foi passando, a gente amadurece muito nessa época de 20 e tantos anos, né? A gente muda demais. Parece que a gente virou outra pessoa até, né? Porque é um amadurecimento muito bacana. A gente vai entendendo muita coisa com mais profundidade, sabendo de verdade o que a gente quer, né? O que a gente quer para a nossa vida. Não só na vida profissional, pessoal, em relacionamento, em tudo. Até o nosso relacionamento com Deus se torna mais maduro com o tempo. Meses depois, nós tivemos um retiro de adolescentes da igreja
E o Vitor tava nesse retiro e o meu coração, toda vez que eu olhava para ele, eu sentia que eu não o reconhecia. E o meu coração ficava muito pesado, assim. Eu fiquei muito incomodada com ele, o retiro todo. E aí a gente voltou para casa, era um feriado, a gente voltou, era segunda ou terça-feira. Na sexta-feira, eu tava numa loja de construção. E eu falei assim, gente, não, é muita insanidade isso, né? Eu ficar achando que a gente ainda vai voltar um dia e não tem nada a ver. E eu que não superei, e a gente nem combina mais, e não tem nada a ver. Então eu parei ali, falei pra Deus, ó, Deus, seguinte, não faz sentido mais isso. Ele tá diferente, a gente tá em fases diferentes da vida, tipo, não tem mais nada a ver, isso passou. Então é o seguinte... Vamos deixar pra lá? Vamos, beleza. E eu segui a minha vida certa e firme de que eu deixei isso pra trás até o dia seguinte. E eu lembro que nesses 7 anos, né, nesse ato que a gente teve, foi um período muito bacana para mim, porque eu pude aprender muito, né? Eu tive meus altos e baixos com Deus ali. E o mais curioso foi que no meu ponto mais alto de relacionamento com Deus, foi ali que a Ni apareceu de novo na minha vida. Eu ia na mesma manicure há alguns anos já, ela me conhecia, viu toda a minha história com o Vitor. Desde que a gente tinha terminado, eu tinha contado pra ela tudo que tinha acontecido. E o dia que eu contei pra ela do término, ela começou a falar pra mim, Ni, você precisa orar por isso. Mas naquele dia que eu fui fazer a unha com ela, eu pensei, eu não vou nem contar pra ela que o Vitor tá solteiro, porque se eu contar, ela vai falar pra eu orar. E ontem eu já conversei com Deus, já resolvi isso e acabou. Eu não sei como isso aconteceu, mas quando eu percebi, as palavras já tinham saído da minha boca. E aí, lógico que ela falou, Ni, você tem que orar por isso, não sei o quê. E eu falava, Su, mas não tem nada a ver. E aí eu gastei todos os argumentos que eu tinha ali pra falar pra ela. Eu tinha uma cartada na manga, eu falei, eu vou falar isso daqui e ela não vai apoiar de jeito nenhum. E quando eu dei a minha cartada, ela falou assim, Ni, mas você não tem que ter medo. Porque Deus não vai te entregar uma obra pela metade, Ele vai te entregar uma obra completa. E a partir dali realmente começou o meu período de espera. Deus começou a trabalhar no meu coração e confirmar que eu não estava maluca. Não é porque eu não tinha superado ou porque eu estava iludida. Era realmente a história dele para mim. Era a promessa dele para nós. E em novembro de 2022, conversando com Deus, ele me lembrou de uma carta que eu tinha escrito. Procurei a carta e quando eu li, eu caí em prantos, porque eu percebi que tudo que eu tinha pedido para Deus naquela carta tinha acontecido. Eu pedia pelo meu relacionamento com Ele, para me tornar a pessoa que Ele planejou quando me deu a vida e que tudo isso acontecesse antes dele realizar os meus sonhos. E era impressionante, porque eu ia lendo a carta e parecia como que eu tava dando check, assim. Aconteceu, 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 aconteceu. Foram quase 7 longos anos. Várias vezes eu pensava, é agora, e não ia. 6 meses antes de ir, a gente teve uma interação e eu falei, meu Deus, não tô pronta não, Deus, calma, mas o tempo dele é perfeito. A gente estava fazendo alguns trabalhos juntos na imagem, né? A gente até chegou a fazer um trabalho que não deu certo nos jovens ali em alguns dos retiros, mas eu acho que isso fez com que a gente se entrosasse de novo. A gente começou a conversar de novo, assim, de uma forma um pouquinho mais corriqueira, né? Sobre os assuntos da igreja somente, mas teve esse reencontro, né? A gente se redescobriu, assim. E o engraçado é que foi muito natural, né? Foi muito natural. Eu não pensava em nada, assim, nossa, a Nicole tá aqui, é ela. Não. Foi como se fosse uma pessoa nova que entrou na minha vida, assim, a gente foi conversando. Poucos dias depois disso,
nós fomos novamente para um retiro da igreja. O Vitor estava lá. Dessa vez não teve incômodo nenhum. Nós começamos a conversar e depois de quase 7 anos sem se falar, sem conversar, sem ter contato nenhum, sem saber da vida um do outro, sem ter nenhum tipo de interação, nós começamos a conversar de novo. Seguiu o baile, né? Passaram alguns meses, assim, a gente começou a conversar mais frequentemente, a gente fez alguns outros trabalhos na imagem, nos sons de Natal, até que eu lembro de uma conversa muito engraçada que foi o seguinte. A gente estava numa roda de pessoas assim, a gente estava trabalhando e uma mulher lá da igreja chegou e falou pra mim: "E aí, Vitor?", na frente de todo mundo, "E a Nicole, hein?", não sei o que, querendo arranjar a gente. "E a Nicole, hein?", tal, e eu falei, né, meio assim, querendo sair da situação, eu falei: "Não, que isso, carta repetida não completa álbum". No dia 4 de dezembro eu recebo uma mensagem, um convite para comer uma pizza. Eu aceito, lógico, eu tava há 7 anos esperando por isso. E aquela noite eu cheguei em casa e eu só sabia olhar pro céu e falar: meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Foram 7 longos anos, o Senhor me sustentou durante todos esses anos. Eu adoraria falar que eu nunca duvidei, mas eu duvidei, muitas vezes. Não porque o Senhor falhou comigo, mas porque eu titubeei na fé. Mas todas as vezes Ele me resgatava, todas as vezes Ele me trazia de volta. Todas as vezes que eu enfraqueci, Ele, com muita paciência, com muito amor, com muita bondade, falava: "É sua promessa, sim, filha". Eu lembro que aquele dia eu não queria nem falar nada, eu só queria escutá-la. Só queria ouvir o que ela tinha para dizer, quem ela era, o que ela tinha para falar para mim, e não uma propaganda, mas eu queria conhecê-la novamente. E aí eu gostei do que eu vi. Eu gostei do que eu vi, a gente foi conversando mais e mais e mais. Isso foi no começo de dezembro e chegou no final de dezembro. Eu lembro que era época de Natal, mais ou menos assim. Eu tava fazendo algumas coisas e eu dei uma escapadinha, fui lá na casa dela. Eu tava com vontade, desejo de vê-la. E aí ela desceu assim no prédio, a gente conversou um pouquinho. Eu pensei, eu vou dar um presente pra ela. E ela tava indo embora já, e eu chamei ela de novo e falei: eu vou te dar um presente. Fui e dei uma bitoquinha na boca dela. Dei um selinho, assim, um beijo super rápido. Nossa, que beijo. Foi muito rápido, mas caramba, foi assim, veio um turbilhão de coisas na minha cabeça. Eu lembrei como era, eu senti aquele gosto que eu conhecia, mas estava tão longe, distante, veio na minha cabeça assim, aquela vontade de querer mais, foi muito legal. E muitas vezes eu perguntei: Deus, por que eu? Por que eu? No ambiente que eu cresci, na igreja, nós meninas conversamos muito sobre isso, sobre casar, enfim. E é sempre um sonho, é um grande... Como que vai ser quando acontecer? E eu perguntava: Deus, por que eu? Porque o Senhor me escolheu para eu saber com quem eu vou casar antes de eu de fato casar. E hoje eu entendo que não sou eu. Não é porque eu, não é porque é a Nicole. É porque é por Ele. É porque é o que Ele faz. É porque Ele é fiel, Ele é bom, Ele cumpre as promessas dele. Não é a Nicole, é sobre Deus. Até que não teve jeito. Chegou dia 3 de janeiro de 2023, a gente começou a namorar. Eu levei ela para viajar, a gente foi para Olambra, foi um dia muito gostoso.
E eu pedi ela em namoro lá. Na mesma semana eu conversei muito com Deus. Eu fiquei pensando, Deus, é isso mesmo? Eu não tô doido, não? É ela. Porque eu falei que a gente ia se reencontrar, mas nossa, qual a chance, né? Eu tinha até esquecido disso. Pra mim, pô, foi uma vida atrás. E eu ficava meio nervoso, não é aquela coisa, mas orando veio uma paz no meu coração e eu entendi, é ela. É ela. O menino que eu conheci quando eu tinha 13 anos, que eu me apaixonei aos 17. Meu primeiro namorado era, assim, o homem que ele tinha separado pra mim. Já são 2 anos, quase 2 anos e meio de relacionamento, segurando na mão do Senhor, Ele nos sustentando. Já passamos por muitos altos e baixos. A fundação que o Senhor criou lá atrás para mim, aquela certeza racional, hoje ela me sustenta e me faz poder ser uma menina apaixonada, me faz poder me jogar nessa relação sem medo, sem temor, sem receios. Eu não tenho medo do futuro, porque se o Senhor já fez tudo isso na nossa vida até agora, Ele não vai nos abandonar agora. E já faz 2 anos e meio que a gente está namorando. Foi um período muito gostoso. E quando a gente sabe que é a pessoa pro resto da vida, é engraçado que a gente passa por tudo, né? A gente acaba amadurecendo muito, principalmente nessa questão do relacionamento, dos nossos valores, de quem a gente é sendo homem e mulher de Deus, né? Não só um cristão por tabela, mas reconhecendo qual que é o papel de cada um. Eu sou apaixonada pelo Vi, eu sou apaixonada pela nossa história, por tudo que a gente já construiu, pelo nosso relacionamento. Ele é o homem dos meus sonhos, literalmente. Ele é tudo que eu sempre sonhei. Hoje eu olho pra gente e penso que qualquer tempestade que vier, a gente tem capacidade total de passar e de vencer, porque nós temos o Senhor com a gente e Ele nos prometeu que estaria conosco. Eu sinto que agora é a parte de desfrutar tudo que o Senhor plantou. O inverno passou, nós resistimos e hoje a gente só aproveita a primavera. O nosso papel estava sendo feito, né? A gente namorando, indo em direção ao casamento, noivando. A gente vê que é o nosso papel como homem e mulher ser família e montar uma família. Uma família que tem uma base firme na palavra, né? Na rocha, que é Jesus Cristo. E uma família que é um triângulo, né? Que é eu de um lado, ela do outro e Jesus no centro. Deus no centro, ligando, tendo esse elo incrível e lindo, né? Então eu sempre falo para ela que o nosso amor, na verdade, é um amor que vem do céu para nós individualmente e a gente ama um ao outro através desse amor de Jesus Cristo, né? Porque sem Ele a gente não é nada. 9 anos depois do Vi ter me pedido em namoro pela primeira vez, ele me pediu em casamento. E ali se realizou mais um sonho. O Senhor fez mais uma vez na nossa vida. E hoje eu tô aqui, sentada na varanda, olhando para a paisagem e para a fazenda dos meus sonhos, e que será o local que a gente vai casar, com o meu anel de noivado dos sonhos, olhando para o meu homem dos sonhos, sabendo que ainda faltam 442 dias para o nosso casamento, mas o Senhor já se provou fiel. Vamos chegar em 6 de setembro e mais uma vez vamos provar da bondade de Deus. Eu amo a Ani, sempre amei. Eu sempre a enxerguei de uma forma que ninguém mais acho que consegue ver.
Eu acredito nela, em quem ela é, na mulher que ela vai ser na minha casa, para os meus filhos. Eu acho que eu daria tudo por ela, né? Eu a amo, na verdade, como Cristo ama a igreja. E eu tenho essa certeza. E eu sei que daqui um ano, mais ou menos, o segundo, sim, mais importante da nossa vida, né? Que o primeiro é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. E o segundo é aceitar quem Jesus preparou para nós. Né? Quem fez a obra em mim para estar pronta para viver isso, quem fez a obra no Vi foi Ele, só é possível por Ele. Mas Ele é tão bom, que Ele me permite viver o propósito dele para mim, sonhando. O meu maior sonho de vida é o propósito que Deus tem para mim. O Senhor é muito bom.